Os guerreiros, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje vamos à nossa aula de polinômios e equações polinomiais. Vou juntar tudo relativo a polinômio num único vídeo, numa única aula, para que vocês tenham tudo aqui, não tem que ficar indo de aula em aula buscando o conteúdo que vocês querem. Vamos ver aqui a definição matemática de polinômios, o que é um polinômio. Ali eu vou discriminar para vocês o que é um coeficiente, o que é a variável, o que é expoente e a quais conjuntos numéricos eles pertencem. O que pode ser real, o que pode ser natural, o que pode ser complexo. Tá? Vamos ver aqui, aprender a calcular o grau de um polinômio. Quando o polinômio tem uma única variável e quando ele tem mais de uma variável, também é possível ter polinômio com mais de uma variável. Vários polinômios acontecem isso. Vamos aprender aqui, calcular valor numérico de polinômio, operar com polinômios, produto, divisão, multiplicação, soma, subtração. Essa divisão vamos aprender a fazer pelo método da chave e pelo algoritmo de Breuer-Ruffini, que é o maior bizu que existe. Tá? Muito fácil de você fazer e de guardar. Vamos ver também aqui o teorema fundamental da álgebra. Vamos aprender a calcular as raízes de um polinômio. Vamos aprender a calcular a multiplicidade de raízes. Quantas vezes aquela raiz pode ser raiz daquele polinômio. Vamos ver aqui as relações de Girard, as relações que associam os coeficientes com as raízes. Ou seja, vamos dar um apanhado geral aqui na parte de polinômios, para que vocês possam ir bem nas provas de concursos militares que vocês venham a fazer, vestibular também, que envolvam matéria de polinômios. Tá legal, pessoal? Excelente. Então vamos junto. Rapaziada, o que é um polinômio? Eu chamo de polinômio toda e qualquer função do tipo p de x, ou seja, polinômio em x, polinômio de x, que observa essa forma de você escrever, essa lei de formação. Ó. AN x elevado a n, mais AN menos 1, x elevado a n menos 1, mais AN menos 2, x elevado a n menos 2. Quer dizer, eu estou decrescendo o meu índice. Ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Aí vai tantos termos até lá. O A1 ele é vezes x elevado a 1 e o A0. Beleza? Isso aqui é o meu polinômio. Feio, né? Tu olha isso aqui, cara, o que é isso, meu Deus do céu? Nada demais, é só uma maneira formal de você escrever uma coisa muito fácil. Que coisa fácil é essa? Ó, isso aqui. Isso é um polinômio. Nós já estamos acostumados a ver isso aqui muito na parte de expressões algébricas, geralmente para no segundo grau, né? Equações do segundo grau, equações de primeiro grau. Só que agora na parte de polinômios, a gente vai ver com grau superior a 2, grau 3, grau 4, grau 5 e por aí vai. Geralmente em provas, eles param no grau 3, mas pode ocorrer uma prova mais difícil, ou em um grau superior, mas também não tem nada demais não. Vocês vão ver que é muito fácil de brincar com isso aqui. Então vamos lá. Esses AN menos 1, AN menos 2, o A1, o A0 são chamados de coeficientes. São números, são os valores que multiplicam a minha variável. Então aqui, nesse meu polinômio de exemplo, p de x igual a 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 2x menos 2, o 3, o menos 5, o 2 e o menos 2 são os nossos coeficientes. São os valores que multiplicam as variáveis, são os coeficientes do meu polinômio. E os coeficientes são sempre números reais. Qualquer número real pode ser coeficiente, sem problema algum. Tá? O n, que eu estou usando como índice de coeficientes aqui e como expoente da minha variável, ele tem que ser natural. Cuidado com isso. O n, o expoente de uma equação polinomial ou de um polinômio, tem que ser um número natural. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer o seguinte, ó, tomem cuidado. Se aparecer para você uma expressão algébrica tipo um polinômio, ó, p de x, só que você tem aqui um expoente, ó, meio, é um número racional, é uma fração. E aqui tem um expoente, ó, menos 1, é um número inteiro. Se aparecer um número inteiro, tá vendo? Se aparecer ali um número inteiro, né, um número negativo, ou uma fração como expoente da variável, essa expressão algébrica não é um polinômio. Muito cuidado com isso, não é um polinômio. Para ser polinômio, o teu expoente obrigatoriamente tem que ser um número natural. Não pode ser negativo e não pode ser uma fração. Tranquilão? Show de bola? Vamos continuar então aqui. Então meu n é natural. E o x, o valor x aqui, que é o que eu vou calcular, geralmente é o que a gente calcula, é a nossa variável, a nossa incógnita, né? O valor que muda. E o x, ele é um número complexo. Pode aparecer um i ali, o algarismo imaginário, a unidade imaginária, pode aparecer. Geralmente aparece nas provas com cálculo de raízes de equações polinomiais, volta e meia aparece um complexo ali para a gente poder usar a relação também do seu conjugado, que a gente vai ver depois. Tá? Mas o x é complexo, o n é natural e os valores dos coeficientes são números reais, obrigatoriamente.
Beleza? Então aqui, cuidado com o que eu botei. Se aparecer um expoente fracionário ou um expoente negativo, a tua expressão não é uma expressão polinomial. Grau do polinômio. Muita gente se confunde com o grau do polinômio porque está acostumado a ver aquelas equações somente com uma única variável. Tá? Mas nem sempre pode ser isso. Nem sempre pode ser. Então aqui eu tenho um grau do polinômio aqui, ó, P de x. P de x, repara, essa minha P de x aqui só tem x. Só tem uma única variável. Então o seu grau vai ser dado pelo maior expoente que a variável possui. Então aqui eu tenho, ó, 1 vezes x elevado a 0. Então tem o expoente 0 aqui. Aqui 5x elevado a 1. 3x elevado ao quadrado e 2 vezes x elevado a 4. O 4 é a maior potência que eu tenho, o maior expoente que x assume nessa minha expressão. Então é o grau do meu polinômio. Esse meu polinômio tem grau 4, ou é do quarto grau. Agora aqui, se o meu polinômio tiver mais de uma variável, eu tenho que olhar cada monômio de maneira separada. Monômios, ó, são as variáveis, são as parcelas que você tem aqui nesse teu polinômio. Se você tem 2 monômios, você tem um binômio. Se você tem 3 monômios, você tem um trinômio. Acima de 3, você tem um polinômio. Beleza? Aí como é que você vai fazer para calcular o grau desse polinômio com mais de uma variável? Você vai olhar para os expoentes. Ó. O grau desse polinômio vai ser dado pela maior soma de expoentes de cada monômio. Então aqui eu tenho 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então esse meu monômio tem grau 3. Aqui, 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Esse meu monômio tem grau 6. Por enquanto está sendo o grau desse meu polinômio. Aqui, 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. Então, ó, 6 é a maior soma de expoentes de monômio que eu tenho. Então, nesse meu polinômio aqui, o grau dele vai ser 6, porque é a maior soma que eu tenho ali de monômios. De expoentes de monômios. Tá legal, pessoal? Show de bola? Entendido essa primeira parte? Perderam o medo? Então, vamos agora melhorar nossa brincadeira. Vamos falar agora de valor numérico de polinômios e vamos começar a calcular tipo de raízes de polinômio também. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos lá, guerreiro. Valor numérico de um polinômio. Eu tenho um polinômio P de x. Quero calcular o valor numérico de P de A. Quanto é que isso vai acontecer? Quando eu pegar o polinômio que eu tenho e substituir a variável do polinômio pelo número que eu estou querendo descobrir o valor numérico. Então, o que eu vou fazer? Tem aqui que P de x é igual a 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 1. Quero calcular aqui o P de 2, o P de 0, o P de 1 e o P de I. Vamos fazer uma brincadeira aqui com uma unidade imaginária que pode ser uma raiz também, tá? Então vamos lá. Primeiro, o P de 2 eu vou encontrar quando eu substituir o x por 2. Repara, aqui dentro do parênteses eu tenho um x. E aí eu tenho o x aqui, aqui. Se eu botar aqui um P de um apagador, por exemplo, P do apagador, onde tiver x aqui, eu vou chamar de apagador. Vai ficar 2 vezes apagador ao cubo menos apagador ao quadrado mais 1. Se eu botar aqui o P de uma caneta, botar a caneta aqui, P da caneta vai ser 2 vezes caneta ao cubo menos caneta ao quadrado mais 1. Se eu quero calcular o P de 2, eu vou substituir o x por 2. Então vai ficar aqui 2 vezes 2 ao cubo menos 2 ao quadrado mais 1. Ou seja, 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2. Então 8 vezes 2, 16. Menos 2 ao quadrado, 4. Mais 1. Então lá, 16 menos 4 dá 12. 12 mais 1, 13. Então 13 é o valor numérico do polinômio P de x quando x for 2. É o P de 2. P de 0. Quanto é que vai ser o meu P de 0? Eu vou chamar o x de 0 lá, então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 0 ao cubo menos 0 ao quadrado mais 1. Igual. 0 ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0. Dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 0. Menos 0 ao quadrado é 0 vezes 0. Dá 0 também. Mais 1. Ou seja, 1. Olha para o teu polinômio P de x. Eu tenho x aqui e meu termo independente aqui não tem x. Então é que é o termo independente de x, é meu termo independente. Se ele não tem x, se eu chamar todos os valores de x de 0, a única coisa que vai restar vai ser ele. Então, se você tiver que calcular o P de 0, basta você olhar para o termo independente do teu polinômio. Esse é um bizu, é um macetinho. Então, o P de 0 é o quê? É o termo independente. Se você quiser, você pode botar aqui, ó. É o termo independente. O termo independente é o teu P de 0. Ponto. P de 1. Vamos lá. O P de 1 vou chamar o x de 1.
Vai ficar 2 vezes 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, mais 1. 1 ao cubo é 1. 1 vezes 2, 2. Menos 1 ao quadrado é 1 também. Mais 1. Então, ó, aqui eu vou ter 2 menos 1, dá 1. 1 mais 1, 2. O que aconteceu aqui? O que é esse 2? Repara, os coeficientes do teu polinômio. Aqui eu tenho o coeficiente 2, aqui eu tenho o valor que multiplica x ao quadrado, é menos 1, e aqui eu tenho meu termo dependente 1. Quando você calcula o P de 1 de um polinômio, faz o valor numérico de 1, nada mais, nada menos você está fazendo que somar os coeficientes. Olha lá, 2 mais menos 1 dá 1. 1 mais 1, 2. É a soma dos coeficientes. Também é outro macete, outro bizu. Então, isso aqui, ó, soma dos coeficientes. Show! E o P de I? Vamos lá. Vou chamar agora o x de I. Vai ficar, então, 2 vezes I ao cubo menos I ao quadrado mais 1. Se você não lembra as potências do algarismo imaginário, da unidade imaginária, dá um pulo no nosso vídeo anterior de números complexos e dá uma olhadinha no começo do vídeo. Tá lá, potências de I. E assiste para você lembrar disso aqui. Mas só para você não esquecer, se você tiver lá o I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3. Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. I ao quadrado, por definição, é menos 1. I ao cubo é I ao quadrado vezes I. Então, menos 1 vezes I dá menos I. Só para você não esquecer. São sempre esses 4 valores. 1I menos 1 menos I. 1I menos 1 menos I. Por aí vai. Então, ó, I ao cubo é menos I. Menos I vezes 2 dá menos 2I. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 com menos aqui na frente vai ficar menos vezes menos. Dá mais. Mais 1. Mais 1. Então, aqui eu tenho menos 2i mais 1 dá 2. Então, vai ficar aqui 2 menos 2i. Esse é o P de I desse meu polinômio 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 1. Ok? Vamos começar a brincar com o cálculo de raízes polinomiais aqui no começo da nossa aula. O que é a raiz de um polinômio? A raiz de um polinômio é aquele valor que torna o polinômio zero. Lembra das funções? É o valor que o teu gráfico vai cortar o eixo x, você chama ela de zero da função ou raiz da função, é a mesma coisa. Raiz de um polinômio é aquele valor que torna ele zero. Então vamos lá. Se você tem aqui um número A, você quer que esse A seja a raiz do teu polinômio, logicamente então o P de A tem que ser igual a zero. O valor numérico de A tem que ser igual a zero. Quando você substituir aqui o A, vai ter que achar zero, senão ele não é. Então vamos ver aqui. Primeiro exemplo, 9 é a raiz desse polinômio? Eu não sei. Eu quero determinar se esse polinômio aí é a raiz ou não. O que eu vou fazer? Vou igualar ele a zero. Né? Tem que ter um valor igual a zero aqui. Então vai ficar aqui 2x menos 18, tem que ser zero. Se eu achar o valor de x igual a 9, então ele é a raiz. Vamos passar para lá o 18. Vai ficar aqui 2x é igual a 18. O que acarreta então que x é igual a 18 dividido por 2, que dá 9. Então, sim, é sim. O 9 é a raiz desse polinômio. Nessa meu outro exemplo aqui. Calcule as raízes de. Quero calcular as raízes desse meu polinômio. X ao quadrado menos 7x mais 10. Se eu quero achar a raiz de um polinômio, basta igualar a zero. Né? Então vai ficar lá aqui x ao quadrado menos 7x mais 10. Isso é igual a zero. Equação do segundo grau. Pode fazer por soma e produto, pode fazer básica, você que sabe. Vou fazer básica só para a gente não se enrolar com soma e produto. Tá? Pensa na prova. Isso aqui é muito fácil a gente fazer em sala de aula soma e produto, porque a gente, na sala de aula a gente pode errar, mas numa prova não. Então, perde 30 segundos fazendo básica, mas não perde a questão fácil da tua prova. Isso aqui é uma questão muito fácil de prova, para você se enrolar por soma e produto. Então, aqui vai ficar b ao quadrado, menos 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes a, vezes c, que é o meu 10. Então, isso aqui vai ficar o quê? 49 menos 40, que é o 4 vezes 10. Logo, o meu delta vale 9. x1 e x2 é o menos b, menos 7 dá 7, mais ou menos a raiz de 9, raiz de delta, que é 3, sobre 2 vezes a, sobre 2. Então aqui eu tenho 7 mais 3, 10 por 2, 5. 7 menos 3, 4 por 2, 2. Estão lá as raízes do meu polinômio. Calcule as raízes de p de x igual a x2 menos 7x mais 10, raízes 2 e 5. E ali uma questãozinha de prova que envolve as duas coisas, cálculo de raízes e
o valor numérico do teu polinômio. Ele fala lá o seguinte: se p de x é igual a q de x mais x ao quadrado mais x mais 1, e sendo 2 a raiz de p de x e 1 a raiz de q de x, então calcule para a gente aí, ó, p de 1 menos q de 2. Quando ele me diz que 2 é a raiz de p de x, ele me fala o seguinte: quando você chamar o x de 2, o teu p de x vai ser 0. E quando ele me diz que 1 é a raiz de q de x, ele fala para mim o seguinte: quando você chamar o teu x de 1, q de 1 vai ser 0. Então vamos começar a brincadeira. Ele fala para a gente calcular então primeiro o p de 1. Vou chamar o x de 1 para todo mundo lá então. Vai ficar o quê? Que o p de 1 é igual ao q de 1 mais 1 ao quadrado mais 1 mais 1. Ou seja, onde tinha x aqui, ó, eu chamei de 1, que eu quero calcular meu p de 1, que ele botou aqui. Então lá, ele me diz que 1 é raiz de q de x. Logo, o q de 1 vai ser 0. Isso aqui vale 0. Então, o que me sobrou para p de 1? O p de 1 vai ser o quê? 1 ao quadrado é 1, mais 1, mais 1, 3. O p de 1 vale 3. Já achei o p de 1 que ele quer. Agora ele quer que calcule o q de 2. Então, todos os valores de x aqui eu vou chamar de 2 agora. O q de 2 vai ser igual ao quê? Vamos fazer devagarinho. Vou chamar então o 2 lá em cima. Vai ficar p de 2 é igual ao q de 2 mais 2 ao quadrado mais 2 mais 1. Lá na minha equação polinomial, no meu polinômio, onde tinha x eu chamei de 2 agora. E ele me diz no enunciado da questão que 2 é a raiz de p de x. Isso quer dizer que o p de 2 é 0. P de 2 está aqui, isso aqui vai valer 0 para mim. Isso é igual então a q de 2 mais 2 ao quadrado, 4, mais 2, mais 1. Então aqui, 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. Vou passar para cá, vai ficar menos 7. Logo, o q de 2, ele é igual a menos 7. Então eu achei aqui o p de 1 que vale 3 e achei o q de 2 que vale menos 7. Ele nos pede para calcular p de 1 menos q de 2. Então ele quer p de 1 menos o q de 2. P de 1 vale 3. Menos o q de 2, que é menos 7. Ou seja, 3 mais 7, que dá 10. Aí. Uma questão de prova que envolveu valor numérico e envolveu raízes. Tranquilão? Vamos ver agora a parte de tipos de polinômio. O que é um polinômio identicamente nulo, o que é um polinômio idêntico, e vou começar a falar também das operações. Soma, produto, divisão, subtração dos nossos queridos e amados polinômios. Vamos lá, pessoal. Guerreiros, polinômio identicamente nulo ou polinômio nulo. O que é isso? Muito simples. São os polinômios que possuem todos os coeficientes nulos. Todos os coeficientes zeros. Por exemplo, p de x é igual a 0x ao cubo mais 0x quadrado mais 0x. Isso aqui é um polinômio nulo ou identicamente nulo. Um exemplozinho de questão que já caiu em prova. Dê os valores de m, n e p para que o polinômio seja nulo. Qual polinômio é esse daqui? Ó? P de x igual a m menos 4x ao cubo mais n quadrados menos 16x ao quadrado menos p mais 4x. Quero que esse polinômio seja identicamente nulo. Então, o valor que multiplica x ao cubo tem que ser 0. Logo, m menos 4 igual a 0, o que acarreta um m igual a 4. Achei. Outro. X ao quadrado, quem multiplica tem que ser 0. Então, n ao quadrado menos 16 tem que ser igual a 0. Logo, n tem que ser mais ou menos a raiz de 16, o que acarreta que o n seja mais ou menos 4. Achei. E por fim, o p mais 4 também tem que ser igual a 0. Logo, p igual a menos 4. Então, estão aí. M igual a 4, n igual a mais ou menos 4 e p igual a menos 4. Se m for 4, 4 menos 4, 0, vezes x ao cubo. Morre. Se n for mais 4, 4 ao quadrado, 16 menos 16, 0. Se for menos 4 ao quadrado, 16 também. Menos 16, 0. E por fim, se o p for menos 4 mais 4, 0. Morre. Isso é um polinômio nulo ou identicamente nulo. Os coeficientes, os valores que multiplicam x, são 0, são nulos. Agora, polinômios idênticos. Polinômios idênticos são aqueles que possuem os mesmos coeficientes para os termos semelhantes.
Então, a tipologia, a simbologia é esse aqui, ó. P de x é idêntico a Q de x. Tem 3 sinaizinhos aqui, tá vendo? Como se fosse igual com um traço a mais. Isso aqui quer dizer idêntico. Então, se P de x é idêntico a Q de x, os valores que multiplicam os termos semelhantes também serão idênticos. Então, aqui eu tenho que ax ao cubo e 1x ao cubo. Logo, a é igual a 1. Tenho aqui, ó, bx ao quadrado e 2x ao quadrado. Então, ó, menos bx ao quadrado e 2x ao quadrado. Logo, o menos b tem que ser igual a 2. Logo, o b é igual a 2. b é igual a menos 2. 2c multiplicando x. E aqui eu não tenho x elevado a 1. Ó. Aqui é o x elevado a 1 e aqui eu não tenho. Isso quer dizer, então, que o 2c é igual a 0. Logo, c é igual a 0. Por fim, meu termo independente é o menos d. E aqui meu termo independente é o 4. Então, menos d é igual a 4, que acarreta, então, que d é igual a 4. Se esses forem os valores dos coeficientes do meu polinômio Q de x junto com P de x, eles serão polinômios idênticos, têm os mesmos coeficientes, os mesmos valores que multiplicam os termos semelhantes. Tranquilão? Bem fácil isso, né? Vamos falar agora de uma coisa muito importante, que são as operações com polinômios. Vamos falar da multiplicação, da divisão, da adição e da subtração, tá? Vamos lá. Guerreiros, vamos às operações com polinômios. Primeiro, adição e subtração. Muito simples de fazer. A gente vai operar segundo a lei da soma e da subtração algébrica, ou seja, obedecendo os sinais. Sinais iguais soma e repete sinal, sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior entre os termos semelhantes. Então vamos ver aqui. Ó, essas operações são feitas de maneira algébrica entre os termos semelhantes. Então eu quero fazer aqui primeiramente a soma de P de x com Q de x, sendo P de x esse polinômio e Q de x esse daqui. Então eu vou operar x3 com x3, x2 com x2, x1 com x1 e termo independente com termo independente. Então vamos lá. P de x mais Q de x. Então eu vou fazer aqui, ó, 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x menos 4, que é o P de x, mais o Q de x, que é x ao cubo menos 6x mais 1. Então, ó, 3x3 mais x3. Isso aqui vai ficar 4x3. Menos 2x2, que eu não tenho outro aqui, eu repito. Menos 2x ao quadrado. 5x menos 6x. Isso vai ficar menos x. Menos 4 mais 1, menos 3. Está vendo? Eu operei de maneira algébrica entre os termos semelhantes. 3x3 mais x3, 4x3. Menos 2x2 eu não tenho Q de x, repetiu, menos 2x2. Mais 5x menos 6x, menos x. Menos 4 mais 1, menos 3. Na subtração, mesma coisa. P de x menos Q de x. Meu P de x vai ficar o quê? 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x menos 4 menos o Q de x. Que eu vou botar aqui entre parênteses, porque é uma expressão e eu tenho um sinalzinho de menos na frente. Meu Q de x é o quê? X ao cubo menos 6x mais 1. Sinal de menos fora do parêntese vai trocar todos os sinais de dentro. Então aqui vai ficar x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x menos 4 menos x ao cubo mais 6x menos 1. Tá vendo? Aqui era mais x ao cubo, saiu menos x ao cubo. Era menos 6x, saiu mais 6x. Era mais 1, saiu menos 1. Então aqui, 3x ao cubo menos x ao cubo, 2x ao cubo. Menos 2x quadrado não tem, menos 2x ao quadrado. Mais 5x mais 6x, mais 11x. Menos 4 menos 1, menos 5. E fiz ali a minha diferença entre os polinômios. Beleza? Vamos ao produto. Para realizar o produto entre polinômios, eu tenho que fazer a operação distributiva na multiplicação. Só isso, a operação distributiva. Então, quero fazer aqui esse produto P de x com Q de x, sendo P de x esse polinômio, 2x menos 1, e o Q de x, x ao quadrado menos 3x mais 4. Então, vamos lá. P de x menos Q de x. P de x, 2x menos 1, e o nosso querido Q de x, x2 menos 3x mais 4. X ao quadrado menos 3x mais 4. Aí eu vou fazer aqui, ó, 2x vezes x ao quadrado. 2, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. 1 mais 2, 3. X ao cubo. 2x vezes menos 3.
2 vezes menos 3, menos 6, x vezes x, repete a base, somos expoentes, x ao quadrado. E 2 vezes mais 4, ou seja, 2 vezes 4, 8, vai ficar 8x. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 3, vai ficar menos vezes menos mais 3x. Menos 1 vezes mais 4, menos 4. Agora vamos somar termos semelhantes. X ao cubo eu não tenho outro, vai ficar aqui 2x ao cubo, menos 6x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 7x ao quadrado, mais 8x, mais 3x, mais 11x, menos 4. Está lá feito o meu produto. É isso. Tranquilo? Viu como é que não é difícil? Se você estiver somando ou subtraindo, vai operar de maneira algébrica, obedecendo os sinais. Se tiver que multiplicar, operação distributiva, o famoso chuveirinho ali, sem problema nenhum. Agora vamos falar da divisão, que é muito maneira, pela fórmula da chave, pelo método da chave e pelo nosso querido algoritmo de Briot-Ruffini, dispositivo de Briot-Ruffini, muito útil também para a divisão. A gente faz de maneira muito mais rápida. Vamos lá. Vamos lá, guerreiros. Divisão de polinômios agora. Primeiramente pelo método da chave. Em que consiste o método da chave? É o que a gente vem usando desde que começou a estudar as operações matemáticas, né? A divisão normal. Aqui eu tenho o dividendo, que é o valor a ser repetido, que vai o valor a ser dividido. Aqui eu tenho o meu divisor, que é o cara que vai dividir. O quociente é o resultado dessa minha conta, dessa minha divisão. E o resto é o que vai sobrar, tá? E como é que é a propriedade fundamental da divisão? O dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente, mais o resto. Então, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, mais o que sobrou, mais o resto. Vamos fazer essa divisão aqui pelo método da chave nos polinômios. Como é que funciona isso? É muito simples. Primeiro, você tem que botar aqui um valor que, multiplicado pelo primeiro termo aqui do teu divisor, deu o primeiro termo do quociente. Na prática, o que você faz? Você pega esse primeiro termo aqui e divide pelo primeiro daqui. Se eu pegar aqui ó, 4x ao cubo dividido por x ao quadrado, vai ficar 4x ao quadrado. Ou seja, se eu pegar aqui o 4x ao quadrado e multiplicar as 4x, né? Perdão. Se eu pegar aqui 4x ao cubo e dividir por x ao quadrado, vai ficar 4x. Se eu pegar esse 4x e multiplicar por x ao quadrado, vai ficar 4x ao cubo. Então a gente pensa assim, tem que botar aqui um valor que multiplicado por esse primeiro, deu o primeiro termo que está lá. Ou, se você quiser, você pega o primeiro que está aqui, divide pelo primeiro que está aqui, vai ser o cara que vai ficar aqui embaixo. Aí você vai fazer o produto. 4x vezes x ao quadrado dá 4x ao cubo. Quando ele vem para cá, ele troca de sinal. Vai ficar menos 4x ao cubo. Multiplica de novo. 4x vezes mais 1 dá mais 4x. Quando vem para cá, troca de sinal. Menos 4x. Agora você vai somar. O primeiro aqui sempre tem que cancelar. Se não cancelou, apaga e faz de novo. Tem uma coisa errada. Aí agora você vai somar, né? Vai repetir os que não forem cancelados e vai somar. Então aqui eu tenho menos x ao quadrado, menos 4x, mais 2. De novo, tem que botar um cara aqui que multiplicado pelo primeiro aqui deu o primeiro daqui. Ou pego esse e divido por esse. Então o que vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado? Menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Quando vem para cá, vem mais x ao quadrado. Eu troco de sinal. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Vem para cá, vem menos 1. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Vem para cá, vem mais 1. Somando, vai cancelar esse menos x2 com mais x2. Aí vai ficar menos 4x, 2 mais 1, mais 3. Quando o cara que está aqui tiver um grau menor que o teu divisor, acabou. Esse aqui é o seu resto. Se por um acaso aqui tivesse um x ao quadrado, um valor maior que esse, eu continuaria dividindo. A gente para a divisão quando o cara que aparecer aqui embaixo tiver um grau menor que o divisor. Então aqui o meu quociente é 4x menos 1, meu resto é menos 4x mais 3. Se eu pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e somar com o resto, eu vou achar meu dividendo novamente, pela regra fundamental. Vamos lá. Exemplo 2. 6x à quarta menos x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 1 dividido por 2x ao quadrado mais x menos 3. Então, o que eu tenho que botar aqui que multiplicado por 2x ao quadrado dê 6x à quarta? Ou
6x à quarta dividido por 2x ao quadrado. Vai ficar o que aqui? Posso botar um 3x ao quadrado. Né? 3 vezes 2, 6, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Então, 3x ao quadrado vezes 2x ao quadrado dá 6x à quarta. 3x ao quadrado vezes x dá 3x ao cubo. Vem para cá, menos 3x ao cubo. 3x ao quadrado vezes menos 3 dá menos 9x ao quadrado. Vem para cá, mais 9x ao quadrado. Vou somar. O primeiro aqui sempre tem que cancelar. Tá? Aqui vai ficar 3x, vem para cá, menos 6x. Eu esqueci de trocar o sinal. 3x ao quadrado vezes x, menos, está certo? Aqui ficou menos, assim mais, está certinho. Só esqueci do primeiro. Somando aqui, o primeiro sempre cancela, como a gente viu aqui na questão anterior. Então aqui vai ficar, né, menos x ao cubo, menos 3x ao cubo, menos 4x ao cubo. Mais 3x ao quadrado, mais 9x ao quadrado, mais 12x ao quadrado. E os demais lá a gente soma, né? Menos x mais 1. A gente repete eles. Mais uma vez, o que multiplicado aqui eu tenho que botar? O que eu tenho que botar aqui quando multiplicado por 2x ao quadrado? Dê menos 4x ao cubo. Ou pego esse aqui e divido pelo de lá. Mesma coisa, eu posso botar aqui menos 2x. Menos 2x vezes 2x ao quadrado, 2 vezes menos 2, menos 4. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Beleza. Então aqui, menos 2x vezes 2x ao quadrado dá menos 4x ao cubo. Vem para cá, mais 4x ao cubo. Menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. Vem para cá, mais 2x ao quadrado. Menos 2x vezes 3 dá mais 6x. Vem para cá, menos 6x. Troco de sinal. Vou somar. O primeiro, ó, cancela, aí vai ficar 12x ao quadrado mais 2x ao quadrado, 14x ao quadrado. Menos 6x menos x dá menos 7x. E repete um lá, mais um. Meu termo que eu acho aqui continua com grau igual ou maior que lá de cima. Eu continuo dividindo. Então, o que vezes 2x ao quadrado dá 14x ao quadrado? 7. Tá? Mais 7. 7 vezes 2x ao quadrado dá 14x ao quadrado. Vem para cá, menos 14x ao quadrado. 7 vezes x dá 7x, menos 7x. 7 vezes menos 3 dá menos 21. Vem para cá, mais 21. Vou somar. 14x com 14x quadrado vai morrer. Aqui vai ficar menos 7x menos 7x menos 14x. 1 mais 21, 22. Aqui ficou x elevado a 1, x ao quadrado, opa, acabou. Esse é o meu resto. Tá certinho isso aí, tá? Show de bola? Dividido? Método da chave aprendido? É isso, não esquece. Pega o primeiro, divide pelo primeiro, então pensa, que valor que eu ponho aqui que vezes esse dá o próximo lá. E quando vem para cá, troca de sinal. Vai somando, o primeiro sempre cancela. O que você achou aqui é o teu quociente, o que você achou aqui é o seu resto. Nós vamos fazer pelo método de Breuer-Ruffini, outro método de você fazer uma divisão entre polinômios. Vamos lá. Pessoal, vamos lá, dispositivo prático de Breuer-Ruffini. Vamos ver como é que funciona isso agora. Olha só. Como é que funciona o Breuer-Ruffini? Primeiro, o teu divisor tem que ser do tipo x menos a, tem que ser um monômiozinho do primeiro grau, tá? Então eu quero dividir esse polinômio por esse monômio. A gente poderia botar aqui o método da chave e resolver. É um método um pouco mais longo, tá? Mas resolve. O dispositivo, o algoritmo de Breuer-Ruffini, resolve isso de maneira mais rápida. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente pega o divisor e acha a raiz dele. Como é que a gente acha a raiz de um polinômio? Iguala ele a zero e resolve. Então, ó, x menos 2 igual a zero, logo x igual a 2. 2 é a raiz do meu divisor. Então, vamos montar aqui o dispositivo. Como é que funciona o dispositivo? Olha só. A gente bota isso aqui assim. Bota isso. Isoladinho aqui nessa parte, bota o valor que a gente achou como raiz do divisor. 2. E aqui nessa parte eu vou botar os coeficientes do meu polinômio que eu vou dividir, né, do meu dividendo. E não esqueçam, polinômio completo. Tá? Aqui está completinho, x à quarta, x ao cubo. Aqui não tem o x ao quadrado, tá vendo? Menos 10x. Então, onde não tem x ao quadrado é porque ficou assim 0 vezes x ao quadrado. Então tem que botar um zero aqui.
Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. 3 menos 2, no lugar do x ao quadrado, 0, porque é 0 vezes x ao quadrado, mais 4, menos 10. Quero dividir esse polinômio agora. Beleza? Não esqueça. Então aqui, escondidinho aqui, isoladinho, eu vou botar o meu divisor, a raiz do meu divisor, e aqui os coeficientes do polinômio completo do meu dividendo. Como é que funciona o dispositivo? Você sempre vai pegar o primeiro termo que está aqui e vai repetir ali embaixo. Ele vai descer, sempre vai ficar ali. Aí você vai pegar o valor que está aqui isolado, vai multiplicar pelo cara que está aqui e vai somar com o próximo. Assim ele faz isso. Então, ó, 2 vezes 3, 6. 6 mais menos 2, 4. Bota o resultado embaixo, viu? O primeiro sempre desce para baixo, sempre repete aqui embaixo, multiplica com o cara que está aqui embaixo e soma com o próximo. 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Repete a maneira de fazer. 2 vezes 4, 8. 8 mais 0, 8. De novo. 2 vezes 8, 16. 16 mais 4, 20. 2 vezes 20, 40. 40 menos 10, 30. Beleza. O cara que ficou aqui em último lugar é o resto da tua divisão. Então já sei que quando eu dividir esse polinômio por esse, eu vou achar 30 de resto. E os elementos que ficaram aqui são os coeficientes de um polinômio que tem um grau a menos que o teu original. O teu original aqui é do 4º grau. Então esse aqui vai ser do 3º grau. A começar aqui do zero. X elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3. Mas guarda assim, os valores que você achou aqui, excluindo o último, que é o seu resto, são os coeficientes de um polinômio que tem um grau uma unidade a menos que o teu original. Aqui o original é de grau 4, aqui vai ser de grau 3. Então aqui vai ficar o quê? 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 8x elevado a 1 mais 20, que é o termo independente. Esse valor que você achou aqui é o quociente da divisão. Então eu fiz dividir esse por esse, achei isso de resultado de quociente e 30 de resto. Se fizesse o método da chave, ia achar isso aqui lá embaixo do divisor e esse 30 lá embaixo como o resto da divisão. Olha como é que é bem mais fácil o algoritmo de Breuer-Ruffini, tá vendo? Desce o primeiro termo, multiplica com o que você botou aqui como raiz do teu divisor e soma com o próximo. 2 vezes 3, 6. 6 mais menos 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 0, 8. 2 vezes 8, 16. 16 mais 4, 20. 2 vezes 20, 40. 40 menos 10, 30. 30 é o teu resto, e o que está aqui são os coeficientes de um polinômio com grau a menos que o original, ou seja, é o quociente da sua divisão. Viu como é que é fácil? Vamos fazer esse segundo exemplo aqui de prova, questãozinha de prova para a gente brincar. Dividindo-se x ao cubo por menos x, 2x ao quadrado, mais mx mais 4 por x mais 2, obtém-se o quociente x ao quadrado menos 4x mais 5. Ponto. Dê o resto da divisão. Então vamos lá. Ele vai dividir por x mais 2. Então, vou dividir por x mais 2 igual a 0, logo x igual a menos 2. Essa é a raiz do meu divisor. Vamos montar aqui o dispositivo de Breuer-Ruffini. Então, aqui vai ficar menos 2 isolado. Vamos ver quem é o meu dividendo. X ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0. Beleza, está completo. Então, aqui, coeficiente de x ao cubo, 1 de x ao quadrado, menos 2 de x. É o m e o 4, termo independente. Como é que funciona o dispositivo? Pega o primeiro, repete embaixo. 1. Multiplica e soma com o próximo. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais menos 2, menos 4. Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. Mais 8 mais m, mais 4. Mais 8m, perdão. Mais 8 mais m dá 8 mais m. Então, lá, menos 2 vezes mais 8 mais m. Menos 2 vezes 8 dá menos 16. Menos 16 mais 4 dá menos 12. E menos 2 vezes mais m dá menos 2m. Então, aqui vai ficar menos 2m. Beleza. O resultado que ficou aqui no final, ó, é o meu resto. E aqui eu tenho o meu quociente, que ele falou que o quociente é isso aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 5. Então eu tenho que, aqui botando vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 8 mais m, é o meu
quociente da divisão, que ele falou que vale isso aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 5. Então, x ao quadrado igual a x ao quadrado. Menos 4x igual a menos 4x. Mais 8m igual a 5. Então, daqui eu sei que 8 mais m é igual a 5. Logo, meu m vai ser 5 menos 8, que acarreta um m igual a menos 3. Vou substituir, então, aqui, porque ele quer saber o resto da divisão. E o resto vai estar isolado aqui. Então, o resto da divisão é o quê? Menos 12 menos 2m. Então, vai ficar o quê? Menos 12 menos 2, que multiplica menos 3. Então, esse resto vai ficar menos 12, menos 2 menos 3, menos 6 mais 6. Menos vezes menos mais. 12 menos 6, menos 6. Esse é o resto da divisão. Tranquilo? Beleza? Show? Vamos falar agora do teorema do resto e do teorema de D'Alembert. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Teorema do resto. Vamos lá, muito útil para a gente. O que me diz o teorema do resto? Se eu quero determinar qual é o resto da divisão de um polinômio p de x por um monômio x menos a, basta eu fazer o p de a. E o que é o a? É a raiz do meu divisor. Igualo o divisor a zero, isolo, acho o valor de a, substituo o valor de a nas variáveis x do meu polinômio. Um exemplozinho aqui para a gente ver. Ó. Deu o resto da divisão de p de x. 2x à quarta menos x ao cubo mais 1 por x menos 1. Preciso fazer Breuer-Ruffini? Preciso fazer o método da chave? Não. Ele só quer o resto. Em diversas questões de prova, geralmente só te pede o resto da divisão. Não te pede o quociente, pede só o resto. Então, uso o teorema do resto. Vou pegar meu divisor, vou achar a raiz dele. Ó. X menos 1 igual a 0, logo meu x é igual a 1. Então, se eu quero descobrir qual é o resto da divisão desse polinômio por esse, basta fazer o p da raiz do meu divisor. Então, aqui vai ficar o p de 1. Vai ser o quê? 2 vezes 1 à quarta, menos 1 ao cubo, mais 1. Então, olha lá, p de 1 vai ser o quê? 1 à quarta é 1, vezes 2, 2. Menos 1 ao cubo, que é 1, mais 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 mais 2, 2. 2 vai ser a raiz, o resto da divisão. Não preciso nem fazer Breuer-Ruffini ou método da chave. Já sei quando eu dividir esse polinômio por esse. Lá embaixo, o resto eu vou achar vai ser 2. Muito mais fácil. Aqui outra questãozinha de prova também. Ó. Verifique se o polinômio p de x, x ao quadrado menos 2x mais 2x menos 8 é divisível por x menos 2. Vou usar o teorema do resto. Se der 0 no final, ele é divisível. Olha como é que é fácil. Então, vou achar aqui a raiz do meu divisor. X menos 2 igual a 0, logo x igual a 2. Vou fazer o p de 2 lá, então. P de 2 vai ser 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, menos 8. Então, o p de 2 vai ser 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 é 4 também, menos 8. 4 mais 4, 8. 8 menos 8, 0. Ou deu 0, então quer dizer que o p da raiz do meu divisor deu 0, então sim, ele é divisível. Tá? Pegando o gancho dessa parte, vamos ao teorema de D'Alembert. O que é o teorema de D'Alembert? É só um plusinho nessa informação do teorema do resto. O que é isso? O que D'Alembert falou? Que se você fizer o p da raiz do teu divisor e achar como resposta 0, então quer dizer que eles são divisíveis, que o teu polinômio x menos a divide o teu polinômio p de x. O polinômio p de x é divisível por x menos a. Só isso. Ou seja, ele só ratificou uma coisa que você já teria deduzido aqui tranquilamente. Né? Se você pega lá o teu polinômio p de x, divide ele por x menos a, né? Faz o p de a e o p de a deu 0, é porque p de x então é divisível por x menos a. Vamos fazer aqui um exemplo prático desse teorema de D'Alembert. Olha só. Deu o valor de m para que x ao cubo menos 8x mais mx seja divisível por x menos 1. Vou usar o teorema de D'Alembert, que é o teorema do resto. Né? X menos 1 igual a 0, logo x igual a 1. É a raiz do meu divisor. Então, vou fazer agora o p de 1 aqui. O p de 1 vai ficar o quê? 1 ao cubo menos 8 vezes 1 mais m vezes 1. E para ser divisível, isso tem que dar quanto? 0. Esse é o teorema de D'Alembert. 1 ao cubo é 1. Menos 8 vezes 1 é menos 8, mais m, isso igual a 0. Então, olha lá, 1 menos 8 dá menos 7. Vou passar para lá e ficar mais 7. Então, m igual a 7. Ou seja, se m for 7, esse polinômio x ao cubo menos 8x mais mx será divisível por x menos 1. Show?
Beleza? Então vamos continuando, pessoal. Vamos lá. Pessoal, vamos lá? Divisões sucessivas agora. Bom, o que é isso? Olha, se você tem um polinômio p de x, e esse polinômio p de x é dividido pelo monômio x menos a, e o quociente dessa divisão é divisível por um polinômio x menos b, então obrigatoriamente p de x será divisível por x menos a vezes x menos b. De novo, tem um polinômio qualquer, p de x. Se esse polinômio p de x é divisível por x menos a, isso quer dizer então que o resto da divisão dá zero, e o quociente, o resultado da divisão, é divisível por um polinômio x menos b, então obrigatoriamente p de x também será divisível por x menos a e x menos b. x menos a vezes x menos b. Então vamos ver aqui em dois exemplos práticos de prova como é que isso poderia ser cobrado. P de x é igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. É divisível, está te perguntando, é divisível por x menos 1 vezes x menos 2? Não sei. A maneira prática e fácil de você fazer isso é usar o dispositivo de Breuer-Ruffini. Ele está aí para te ajudar mesmo. Então, ó, faz Breuer-Ruffini para a primeira raiz, depois para a segunda raiz. Se ambas derem zero no final como o resto, ele é divisível. Então vamos lá. Primeiro Breuer-Ruffini aqui. A raiz de x menos 1 igual a zero, vai ficar x menos 1 igual a zero, x igual a 1. Está completo o polinômio? X ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a zero. Está completo. Então aqui vai ficar 1, menos 6, 11 e menos 6. O valor que ficar aqui embaixo do menos 6 tem que ser zero, para ver se x menos 1 é divisor desse polinômio. Como é que é o dispositivo? Repete o primeiro termo, multiplica e soma com o próximo. Então, 1 vezes 1, 1. 1 mais menos 6, menos 4. Menos 5, perdão. Menos 5. Mais uma vez. 1 vezes menos 5, menos 5. Menos 5 mais 11 dá 6. Né? Então, lá, 1 vezes 6, 6. 6 mais menos 6, 0. Opa, deu 0 no final, então realmente x menos 1 divide. Agora, vamos ver se o x menos 2 é divisor. Vou fazer mais uma vez o Breuer-Ruffini aqui. Vou dar uma esticadinha aqui, ó, e vou ligar lá. E vou fazer agora o Breuer-Ruffini para esses valores aqui. X menos 2 igual a 0, x igual a 2. É a raiz do meu divisor x menos 2. E faço o Breuer-Ruffini normalmente. Primeiro termo eu repito aqui embaixo. Se porventura aqui embaixo ficar 0, é divisível. Vamos ver. 2 vezes 1, 2. 2 mais menos 5, menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Opa, ficou 0. Então ele é divisor. Ficou 0 aqui para a primeira raiz, para a segunda raiz, então é sim. É divisor. Outra questão de prova lá. Verifique, veja se x à sexta menos 2x à quinta menos x ao quadrado mais 2x é divisível por x ao quadrado menos 1 vezes x menos 2. Pô, vamos ver. Esse x ao quadrado menos 1, eu posso transformar isso aqui no produto notável, na diferença de dois quadrados, a ao quadrado menos b ao quadrado. Visto que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, reescrevendo isso aqui, ficaria o quê? X menos 1, que multiplica x mais 1, que é esse primeiro termo, vezes x menos 2. Então, tem que agora ver três respostas para ver se vai dar 0 ou não. Né? Vamos fazer. Eu vou finir para o primeiro aqui. A raiz de x menos 1 é 1. X à sexta, x à quinta. Opa, tem valores faltando aqui. Vamos completar. Então, 1 para x à sexta, menos 2 para x à quinta. X à quarta eu não tenho, é 0. X ao cubo eu não tenho, é 0. Vou ter que esticar mais um pouquinho isso aqui. X ao cubo eu não tenho, é 0. X ao quadrado, menos 1. X elevado a 1, 2. E lá tem meu termo independente que eu também não tenho. Eu vou botar um 0 lá só para constar. Beleza? Bom, vamos lá. Pego aqui, repito o primeiro. Boto embaixo e vem. 1 vezes 1, 1. 1 menos 2, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais menos 1, menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Opa, beleza. Botei aqui. Vou tirar aqui para a gente não se confundir. Botei ele para constar, mas não precisava, tá? Agora vamos lá. A raiz do próximo. A raiz de x mais 1 é x menos 1. Vou botar aqui então o menos 1. A raiz de x mais 1 é menos 1. Vou botar aqui e vou fazer, ó.
Vou levar lá meu tracinho do meu dispositivo de brilho fino. E vou fazer normalmente, igual eu fiz aqui no anterior. Desce a primeira. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 mais menos 1, menos 2. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Mais 2 menos 1 dá 1. Menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais menos 1, menos 2. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Mais 2 menos 2, 0. Opa, deu 0. Então, até agora tudo bonito. Vamos continuar aqui. A raiz de x menos 2. X menos 2 igual a 0, x igual a 2. E vou fazer o brilho fino de novo. Se aparecer um 0 aqui, ele é divisível. Vamos lá. Desço de novo 1 aqui. Sempre repito o primeiro. E vou fazer agora o dispositivo, né? Como é que é? 2 vezes 1, 2. 2 mais menos 2, 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Mais menos 2, 0. Opa, que beleza. 0 para as 3 raízes. Então quer dizer que esse polinômio p de x ele é divisível por x ao quadrado menos 1 vezes x menos 2. Viram como é que funciona a divisão sucessiva? Só fazer com calma. Ache as raízes de todos os divisores que você tiver e faz o brilho fino para cada uma delas. Se uma delas não der 0 no final, como o resto, então não é divisível. Se todas derem 0, como foi o exemplo que eu botei aqui, os exemplos será divisível então. Tá legal, pessoal? Vamos falar agora do teorema fundamental da álgebra? Então vamos lá. Rapaziada, teorema fundamental da álgebra. O que é que ele nos diz? O teorema fundamental da álgebra ele fala o seguinte: se você tem um polinômio de grau n, sendo esse n maior ou igual a 1, ele sempre vai admitir uma raiz complexa, pelo menos uma raiz complexa. Ou seja, qualquer equação que você tenha, você sempre vai poder ter uma raiz complexa ali. Não esqueça que o número real é um número complexo. Então, se você resolve uma equação do segundo grau, do primeiro grau, você acha ali a raiz de número, um número real, é uma raiz complexa. Então, o teorema fundamental da álgebra ele fala o seguinte: toda equação com grau superior, igual ou superior a 1, vai admitir pelo menos uma raiz. Show? Beleza? O que isso quer dizer na prática? Se o teu polinômio tem grau n, ele vai ter n raízes. Se ele tem grau 1, vai ter uma raiz. Grau 2, 2 raízes. Grau 3, 3 raízes. E assim vai. Então, visto isso, vamos falar aqui da forma fatorada, ou chamada também de teorema da decomposição. O que é isso? Toda equação algébrica de grau n pode ser decomposta em n fatores do tipo x menos alfa, onde esse alfa é uma das raízes. Então, isso aqui mostra para você que se você tem n como grau do teu polinômio, da tua equação polinomial, você vai admitir n raízes. E essas raízes podem ser iguais, podem ser complexas, podem ser reais, pode ser qualquer raiz, de maneira que você tenha o mesmo número de raízes igual ao grau do seu polinômio. Então, ó, vou pegar um polinômio p de x qualquer e vou fatorá-lo dessa maneira. Ó. A n, onde a n é o coeficiente do termo de maior grau, tá? E aí, x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa 3, até o x menos alfa n, onde esses alfas aqui são as raízes que você vai achar. Um exemplo prático aqui de prova, olha só. Peguei a questãozinha de prova aqui. Escreva uma equação de raízes 2, 3 e 4. Eu não botou assim, escreva a equação, porque não existe só uma. Existem infinitas equações que têm essas 3 raízes. Ele quer que você escreva uma. Então vamos escrever a mais básica, que seria quando esse a for igual a 1. E depois eu vou mostrar para vocês outras variações que a gente poderia ter com isso. Tá? Então aqui, montando pela forma fatorada, pela forma da decomposição, como é que seria? X menos 2, que multiplica x menos 3, que multiplica x menos 4. Isso igual a 0, porque ele quer uma equação. Tá vendo? X menos alfa, x menos alfa, x menos alfa. Vou fazer os produtos aqui. Vou fazer primeiro desses dois, depois eu faço com o terceiro. Então, olha lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6, que multiplica x menos 4, e isso igual a 0. Beleza? Então, aqui eu tenho x ao quadrado, menos 3x, menos 2x, menos 5x, mais 6, que multiplica x menos 4, igual a 0. Então, olha lá, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 5x, menos 5x ao quadrado. X vezes mais 6, mais 6x. Menos 4 vezes x ao quadrado vai ficar menos 4x ao quadrado. Menos 4 vezes menos 5 dá mais
20x. Menos 4 vezes mais 6 dá menos 24. Isso igual a zero. Então aqui eu tenho x ao cubo, menos 5x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, menos 9x ao quadrado, mais 6x mais 20, mais 26x, menos 24, igual a zero. Tá lá. Essa é uma equação polinomial de terceiro grau, então tem 3 raízes, obviamente. O número de raízes é igual ao grau do polinômio, terceiro grau 3 raízes. E que se eu resolvê-la, com toda a certeza do mundo, eu vou achar como raízes 2, 3 e 4. Porque eu fiz a partir dessas raízes. Agora ele falou assim, determine uma equação. Se eu quisesse outra, não esqueça que aqui eu teria um A na frente, que é esse A aqui, que eu chamei de 1, para ter minha função base, minha equação base. Mas se eu chamar o A de 2, aí depois eu multiplicaria todos os coeficientes aqui por 2. Como é que ficaria? Ficaria aqui 2x ao cubo, menos 18x ao quadrado, mais 52x, menos 48 igual a zero. Quando eu resolvesse, eu ia achar como raízes 2, 3 e 4. Se eu chamasse aqui o A de 3, multiplicaria todo mundo por 3 aqui. Quando eu resolvesse, eu acharia 2, 3 e 4. Tá vendo? É só eu variar o coeficiente aqui da frente, que vai multiplicar todos os coeficientes aqui. Mas as raízes não vão mudar, pelo teorema da decomposição ou teorema da forma fatorada. Beleza? Show de bola? É isso? Então vamos lá, vamos continuar, pessoal. Rapaziada, vamos lá. Multiplicidade de raízes. O que é isso? O que são multiplicidades? É quantas vezes a raiz que você tem em mãos é a raiz daquele polinômio. Nem sempre a raiz aparece uma única vez. Ela pode aparecer várias vezes a mesma raiz. Então, cada vez que ela aparecer, vai gerar uma multiplicidade para ela ali. Por exemplo, nesse meu polinômio de segundo grau. Se eu for resolvê-lo, soma e produto por baixo, eu vou achar as raízes dele. Mas vamos fazer aqui por soma e produto que é mais rápido, olha só. Aqui eu tenho soma 4, produto 4. Muito fácil, né? 2 e 2. Então, pela forma fatorada, né, eu tenho aqui pela forma da decomposição, x menos 2, x menos 2. Ou seja, o 2 é a raiz duas vezes desse polinômio. Tem multiplicidade 2. Pode escrever também assim, ó, x menos 2 ao quadrado. X menos 2 vezes x menos 2, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Isso igual a zero. Eu posso reescrever essa equação dessa maneira. Então, essa minha raiz 2 tem multiplicidade 2. Ela aparece duas vezes. Se eu tivesse assim, ó, dê a multiplicidade de cada uma das raízes do polinômio abaixo. Vem isso aqui. Primeiro, qual é o grau desse polinômio aqui, se eu perguntasse o grau dele? Aqui, esse 2 ia levar aqui a ficar um x ao quadrado. Aqui ia ficar um x ao cubo. Aqui ia ficar um x à quinta. E quando eu multiplicasse aqui, a gente multiplica, repete a base e soma os expoentes. Então, meu x ao quadrado ia multiplicar com x ao cubo, ia ficar x à quinta. E o x à quinta com x à quinta ia ficar x à décima. Então, aqui eu tenho um polinômio de grau 10. De grau 10. Então, quer dizer que ele tem 10 raízes. Essas raízes eu não preciso calcular, quero saber só a multiplicidade, né? Quantas vezes ele repete. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o quê? X ao cubo vezes x ao cubo. Então, aqui eu tenho 3 aparecendo duas vezes. Então, esse 3 tem multiplicidade 2. Aqui eu tenho, ó, x à quinta vezes x mais 5 vezes x mais 5 vezes x mais 5. 3 vezes. Então, quer dizer que essa raiz 5 ali é 3, né? Tem multiplicidade 3, aparece 3 vezes. E aqui, ó, x menos 8 elevado a 5. Então, é x menos 8 vezes x menos 8 vezes x menos 8, 5 vezes. Então, essa raiz 8 tem multiplicidade 5. Se eu for somar aqui, ó, 2 mais 3, 5, 1, 5, 10. São as 10 raízes do meu polinômio. Das 10 raízes, 2 delas são 3, 3 delas são 5, 5 delas são 8. A multiplicidade. De uma forma geral, essa multiplicidade se apresenta assim, ó, o polinômio P de x é o quê? O x menos alfa, onde alfa é a raiz que eu tenho, e m é a multiplicidade. Então, aqui é a multiplicidade que alfa aparece, vezes o P de x, para continuar meu polinômio. Né? Esse alfa, então, é a raiz de multiplicidade de m ali. Vamos fazer alguns exemplos de prova sobre multiplicidade para a gente dar cadência nisso aqui. Vamos lá. Dê uma equação onde 2 é uma raiz tripla e 1 é uma raiz simples. Se 2 é uma raiz tripla, posso reescrever assim, ó, x menos 2 como raiz tripla até elevado a 3. Ó. A raiz 2, alfa vale 2 e m é a multiplicidade dele, vezes o restante. E 1 é uma raiz simples, x menos 1. Aqui, se eu quiser, isso aqui é igual a zero. Se eu quiser resolver, vai ficar o quê? Isso aqui é um polinômio que vai ser o terceiro grau, então, mas isso aqui vai ser um produto notável, né? A menos B elevado ao cubo. Ficaria o quê? O cubo do primeiro, menos
3 vezes o primeiro, o cubo do primeiro vezes o segundo, 3 vezes x ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Isso aqui vezes x menos 1, igual a zero. Então aqui ficaria o quê? Ó? X ao cubo, 2 vezes menos 3, menos 6x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12, mais 12x, menos 8 vezes x menos 1. Isso igual a zero. Tá vendo só? Aí você faz o distributivo aqui. Para todos eles, vai achar a equação que você quer. Mas o importante é você saber como é que você monta. Se ele me fala que o 2 é uma raiz tripla, tá aqui. Se fosse uma raiz quarta, ele levaria aqui uma raiz de multiplicidade 4, aqui seria 4. Multiplicidade 5, aqui seria 5. E aí você resolve o que você quer resolver. Quero fazer aquela questão ali que caiu em prova recentemente e derrubou muita gente. O que ele perguntou? Dê a multiplicidade, deixa eu corrigir aqui só, da raiz 1 na equação. Ou seja, ele quer saber quantas vezes 1 é a raiz nessa equação. Uma maneira fácil de você fazer é usar o dispositivo de Breuer-Ruffini. Vai usar tantas vezes quanto você precisar. Porque ele é fácil de você usar e vai te dar mais rápida a resposta. O que você tem que fatorar isso, tentar achar raízes. Então vamos fazer aqui o dispositivo de Breuer-Ruffini. Vamos lá. x4, x3, x2, x1, x0 está completinho. Então eu vou botar aqui os coeficientes. Ó. 1, menos 1, menos 3, 5 e menos 2. Se 1 for raiz pelo menos uma vez, aqui embaixo do 2 vai ficar o zero, que a gente já viu isso. Então aqui, como é que funciona? Repete a primeira, multiplica e uma com a próxima. 1 vezes 1, 1. 1 mais menos 1, 0. 1 vezes 0, 0. 0 mais menos 3, menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais 5, dá 2. 1 vezes 2, 2. 2 mais menos 2, 0. Opa, pelo menos uma vez esse 1 é raiz. Vamos ver se ele vai ser de novo, porque eu tenho que saber a multiplicidade. Vou tentar de novo. Vou jogar 1 aqui embaixo. De novo, repito a primeira e faço o dispositivo. 1 vezes 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais menos 3, menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 2, 0. Opa, ele é a raiz mais uma vez. Vou jogar mais uma vez. Vou jogar até dar 0 ali. Repito a primeira e eu continuo. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 vezes 2, 2. Mais menos 2, 0. Pô, é raiz mais uma vez. Vou testar de novo. Vamos lá. Repete a primeira e continua. 1 vezes 1, 1. 1 mais 2, 3. Aqui já não é mais. Então ele vai ser raiz, ó. 1, 2, 3 vezes. Então tem multiplicidade 3 essa raiz 1 ali, naquele meu polinômio. Tranquilo, pessoal? Viu só como é que é fácil? Show? Beleza. Vamos falar agora das raízes complexas de um polinômio, então. Vamos lá. Rapaziada, vamos lá? Raízes complexas de um polinômio. Olha só. Isso é muito importante, pessoal. Muito mesmo. Sempre que você tiver um número complexo como raiz do teu polinômio, do tipo A mais BI, né, tem que aparecer a unidade imaginária. Então esse B tem que ser diferente de zero. Se A mais BI é a raiz do teu polinômio, obrigatoriamente o conjugado dele, ó, A menos BI, também será raiz. Isso é muito importante. Então se A mais BI é a raiz do polinômio, A menos BI obrigatoriamente também será. Show? Beleza? Então vamos ver exemplos aqui de prova que já caiu essa propriedade. Ó. Não esquecendo que os coeficientes do polinômio têm que ser números reais. Tá? Botei aqui IPC, importante pra caramba. Os coeficientes têm que ser números reais. Então, ó, deu uma equação do segundo grau onde I é uma raiz. Pô, se I é uma raiz, se I é raiz, obrigatoriamente menos I também será raiz. Tá? Sempre vai ter que ser assim. Sempre que um imaginário for raiz, o conjugado também será. Sempre que o complexo AX mais B for raiz, AX menos B também será raiz. Então, pela propriedade aqui da forma fatorada, eu tenho que x menos i, que multiplica x menos i, ou seja, x mais i, igual a zero, vai ser uma equação do segundo grau. Tenho duas raízes, do segundo grau é só resolver agora. X vezes x, x ao quadrado, x vezes mais i vezes x, i vezes menos x dá menos i vezes x, e i vezes i dá menos i ao quadrado. Tá vendo? Então aqui, x vezes x, x ao quadrado, x vezes i
e x, menos i vezes x, menos i vezes i, menos i ao quadrado. Poderia ter feito também uma diferença de 2 quadrados, também morreria. Né? Aqui, ó, menos i com mais ix, menos ix mais ix morre. Então vai ficar aqui x ao quadrado menos i ao quadrado, que é menos 1, menos 1, igual a zero. Então, x ao quadrado mais 1 é igual a zero. Essa aqui é uma equação do segundo grau, que se eu for resolvê-la, eu vou achar como raízes i e menos i. Show? Um outro exemplo aqui, ó, também de prova. Dê o menor grau do polinômio, dê o mínimo grau do polinômio de raízes 2i, 2 mais i e 5 menos 3i. Aí a pessoa desatenta pensa o seguinte, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 raízes. Então o menor grau que eu tenho um polinômio desse aí é de 4. Bota lá 4, vai fazer curso de novo. Né? Não pode esquecer que se eu tenho um número complexo raiz, obrigatoriamente o conjugado também será. Então ali eu tenho 2 como raiz, e 2 não tenho imaginário. Tenho i. Se eu tenho i, eu tenho menos i também, o conjugado dele. Tenho 2 mais i, logo 2 menos i também obrigatoriamente tem que ser raiz. E tenho 5 menos 3i. 5 menos 3i é raiz, logo 5 mais 3i também será raiz. Então, obrigatoriamente, no mínimo, eu tenho que ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raízes nesse meu polinômio. Tem que ter grau 7 nesse meu polinômio. O menor grau possível para ele é o 7. Tá legal, pessoal? Visto isso aqui? Outras questões como essa não variam muito disso, mas na minha lista de exercícios que está vinculada aí na descrição do vídeo, que vocês vão baixar para fazer, vai ter um monte de questão disso aí para vocês brincarem também. Estamos quase terminando. Vamos falar agora das relações de Girard. As relações que relacionam os coeficientes com as raízes. Muito útil também. Matamos muita questão usando as relações de Girard. Vamos lá, rapidinho. Pessoal, relações de Girard. Ou relações de Girard, como você preferir. O que é isso? O que são as relações de Girard? São aquelas relações que nós usamos para relacionar coeficientes de um polinômio, de uma equação, com as raízes desse polinômio, dessa equação. A gente já está cansado de usar as relações de Girard para a equação do segundo grau. As famosas soma e produto. Ah, soma tanto, produto tanto. Isso são as relações de Girard. Você está relacionando os coeficientes, menos b sobre a para soma, c sobre a para produto, com as raízes. Menos b sobre a é a soma das raízes. C sobre a é o produto das raízes. São as relações de Girard para a equação do segundo grau. Então, eu botei aqui, ó. Para a equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c. A soma é menos b sobre a e o produto c sobre a. Só que é o seguinte, o número de relações de Girard que uma equação tem é igual ao seu grau. Se eu tenho uma equação do segundo grau, eu vou ter 2 relações de Girard. Se eu tenho do terceiro grau, eu vou ter 3 equações de Girard. Do quarto grau, eu vou ter 4 equações de Girard. E por aí vai, até meu grau n. Sendo que a primeira relação de Girard sempre é a soma das raízes. E a última sempre é o produto. E entre a soma e o produto, eu vou ter as intermediárias para as equações de grau superior a 2. Então, do segundo grau a gente já conhece, menos b sobre a, c sobre a, sobre produto. Então vamos lá, para o terceiro grau, que é mais comum de cair em prova, tá? Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Repara que eu começo com a soma, como eu falei, e termino com o produto, como eu falei. E aqui no meio eu vou ter uma soma 2 a 2. A soma das raízes x1 mais x2 mais x3 menos b sobre a é igualzinho ao do segundo grau. Sempre você vai ter como soma das raízes o menos b sobre a. Sempre. Menos b sobre a. E nas relações de Girard você vai alternando o sinal. O primeiro é menos, né? Menos b sobre a. O segundo é mais, o terceiro é menos, o quarto é mais e por aí vai até o final. Tá? Então vamos lá. Lá no terceiro grau eu vou ter aqui a soma 2 a 2, que vai ser uma combinação entre as raízes. Ó. x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3, que vai ser o c sobre a. E por fim o produto menos d sobre a. Repara também que eu estou alternando os coeficientes. Eu começo menos b sobre a, c sobre a, menos d sobre a. Se eu tivesse outro grau, né, se eu aumentasse esse grau, seria a soma menos b sobre a, soma 2 a 2, c sobre a, soma 3 a 3, menos d sobre a, soma 4 a 4, e sobre a, produto, f sobre a, e por aí vai. Tá vendo? Eu sempre começo com a soma, termino com o produto, sempre vou alternando o sinal, menos, mais, e vou decaindo os meus coeficientes. O segundo sobre o primeiro vai ser a soma, depois terceiro sobre o primeiro, 2 a 2. Quarto sobre o primeiro, 3 a 3, e por aí vai, até o último sobre o primeiro, que vai ser o produto. Tá? Se porventura o seu polinômio tiver expoente ímpar, teu produto vai ser negativo. Se o seu expoente for par,
teu produto vai ser positivo. Você vê aqui pela relação de Girard para grau N. Tá vendo? Primeiro é a soma, depois a última é o produto. E eu sempre vou alternando aqui ó, os valores intermediários. Tá vendo? E lá no final, meu produto vai ser ó, menos 1 elevado a n, onde n é o grau, é o expoente de maior grau do meu polinômio. Se ele for par, vai ficar menos 1 elevado a par, fica positivo, vai ficar um produto positivo. Se ele for ímpar, vai ficar menos 1 elevado a ímpar, vai ficar negativo, vezes o produto vai ficar negativo. Tá vendo? Então, olha lá, terceiro grau, meu produto ele é ímpar, ele é negativo. Segundo grau, meu produto ele é positivo. Tranquilo? Relações de Girard, em resumo, é isso aqui. Não se assustem, é muito fácil de trabalhar. Vou resolver agora 2 exemplos de prova, para a gente bater bem isso aqui, para vocês verem como é que funciona, e vamos tocar a bola para frente, tá? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. 2 exemplos de prova para a gente resolver equações de Girard. Aqui, ó. Primeiro, x ao cubo menos 10x ao quadrado menos 2x mais 20 de raízes a, b e c. Calcule isso aqui. Quer que você calcule a ao quadrado vezes bc mais ab ao quadrado c mais abc ao quadrado. Pelo amor de Deus, questões assim como esse exemplo que eu botei e outras que existem na minha folha aí também, você jamais tente resolver o polinômio. Geralmente esse polinômio vão ter raízes muito difíceis de você calcular. Você vai ter que fazer raízes candidatas aqui, raízes racionais, que vai ser nosso próximo tópico, para tentar supor raízes, para jogar no Breuer Ruffini e baixar o grau para tentar resolver Bhaskara, vai ser muito difícil. Então, quando a gente der para você relacionar coeficientes e raízes assim, geralmente você vai usar relações de Girard. Aqui essa primeira morre muito fácil. E repara que eu tenho ABC nos 3 termos. Bota o ABC em evidência aqui. Se eu botar o ABC em evidência, vai ficar o quê? A ao quadrado BC dividido por ABC vai ficar A. Mais AB ao quadrado C dividido por ABC vai ficar B. Mais ABC ao quadrado dividido por ABC vai ficar C. Então, repara, só botei em evidência. O que ficou? Ficou o produto das raízes vezes a soma das raízes. Tá vendo? E o produto das raízes ó, é o último sobre o primeiro. Como aqui meu expoente é ímpar, vai ficar negativo. Então, vai ficar lá menos 20 sobre 1, que é o meu coeficiente de x ao cubo, vezes a soma das raízes, que é o quê? Menos b sobre a. Menos 10 dá 10. Vai ficar 10 sobre 1, ou seja, menos 200. Acabou a questão. Olha como é que ficou muito fácil, eu só botei em evidência. Eu nem cogitei a possibilidade de resolver aquele polinômio, eu só evidenciei os termos comuns que eu tinha nas parcelas da soma ali. Viu só? Morreu. Essa aqui, vamos lá. Sendo ABC raízes de x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a 0, calcule. Mesma coisa, não, nem pensa em resolver o polinômio. Trabalha com o que ele te deu aqui, com o que ele quer. Aqui, se for resolver o MMC, vai ficar o quê? A, B, C. Então, ó, ABC dividido por BC dá A vezes A ao quadrado. Mais ABC por AC dá B. Vezes B, B ao quadrado. ABC por AB dá C. Vezes C, C ao quadrado. Então, é isso que eu tenho que resolver. Só que eu não tenho em equações de Girard soma dos quadrados das raízes. Não tenho. Então, eu tenho que pensar num produto notável que isso aí apareça. E eu conheço um. Né? Como é que a gente faz esse produto notável aqui? Ó? A mais B mais C ao quadrado. Isso aqui é isso. Ó. É A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, mais 2 vezes AB, mais 2BC, mais 2AC. Muito fácil. Você agrupa esses dois aqui, trabalha como se fosse um só. Aí faz A mais B ao quadrado. Resolve e depois faz de novo. Vai sair isso aqui. Então, repara. Eu vou pegar esse bloco todo e vou passar ele para cá. Vai ficar com isso aqui isolado. Vai ficar assim, ó. A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. É igual a A mais B mais C ao quadrado. Aí menos, vou botar aqui o 2 em evidência. 2 que multiplica AB mais BC mais AC. Então, esse meu numerador, na verdade, é isso aqui, ó. A2 mais B2 mais C2 é isso aqui. Então, reescrevendo o que ele quer isso aqui, ó. A mais B mais C ao quadrado menos 2 vezes AB mais BC mais AC, e isso dividido por ABC. Ou seja, o que ele quer? Ele quer a soma das raízes ao quadrado menos 2 vezes a soma 2A2 dividido pelo produto. Então, soma das raízes menos B sobre A. Menos 4 dá 4, sobre 1 dá 4. Então, vai ficar aqui, ó, 4 ao quadrado. Menos 2 vezes a soma 2A2, que é C sobre A. 5 sobre 1, 5. Dividido pelo produto.
ABC, que vai ser menos D sobre A, menos 3. Então aqui vai ficar 16 menos 10 dividido por menos 3. 16 menos 10 dá 6. Dividido por menos 3 dá menos 2. Acabou. Viu só como é que é fácil? Se você usar as relações de Haar, nem cogitei a possibilidade de trabalhar resolvendo o polinômio. Show? Vamos agora para a nossa última parte, que são as raízes racionais. Como é que a gente determina raízes de um polinômio? Tenta determinar a raiz de um polinômio. Vamos lá. Pessoal, vamos terminar aqui nossa aula, nossa videoaula de polinômios e equações polinomiais, falando do teorema das raízes racionais ou teorema das raízes candidatas. O que é isso? Olha só. Se a fração irredutível, racional irredutível, P sobre Q, for uma das raízes do polinômio, né, AN, XN, AN1, XN1, né, a forma normal do polinômio, de coeficientes inteiros, então P obrigatoriamente vai ser um dos divisores inteiros do termo independente do A0, e o Q vai ser um dos divisores inteiros do termo de maior grau, né, do AN lá, do coeficiente do maior grau. Então, P é divisor do A0, do termo independente, e o Q é divisor do teu termo de maior grau. Vamos ver isso aqui naquela expressão numérica que eu botei ali para a gente calcular, naquela equação numérica. Só que antes da gente começar a resolver, vamos falar de algumas observações importantes. Primeira delas, isso aqui não te dá certeza que você vai resolver essa equação. Isso aqui é o teorema das raízes candidatas. Né? Você vai ver algumas raízes que podem ser, alguns valores que podem ser a raiz do teu polinômio, mas eles podem ganhar a eleição, né? Podem não ser as raízes. Né? Na maioria das vezes serão, mas acontece de não ser, e aí o trabalho vai ser muito mais para você calcular. Tá? Então nem sempre o que você achar aqui vai ser a raiz do teu polinômio, nem sempre. Existem alguns macetes que a gente usa para tentar determinar. Por exemplo, quando aqui o teu coeficiente do maior grau for 1, né, vai ser, uma das raízes vai ser um dos divisores inteiros do termo de menor grau, do termo independente. Quando você soma os coeficientes e essa soma de coeficientes dá 0, 1 é raiz sempre. Alguns macetes que a gente vai desenvolvendo durante a resolução de exercícios. Mas o importante é o seguinte, você vai fazer os divisores inteiros do termo de menor grau dividido pelos divisores inteiros do termo de maior grau. Você vai achar lá uma série de valores. Provavelmente alguns desses valores serão raízes, mas não é certeza de que serão não. Pode acontecer de não serem. Tá? São raízes candidatas, não raízes que serão com certeza. Mas vamos ver isso aqui. Vamos resolver essa aqui de exemplo para a gente matar e fechar com chave de ouro essa matéria, para a gente dar cadência depois em outra coisa. Vamos lá. Quero achar as raízes desse polinômio. Né? Se fosse um polinômio do primeiro grau, a gente isolaria o x, né? Ax mais b é igual a zero, então x vale menos b sobre a. Beleza, morre. Se for do segundo grau, fórmula de Bhaskara. Né? x1 e x2 menos b mais ou menos a raiz de delta, b2 menos 4ac, sobre 2 vezes o a. Show. E do terceiro grau, qual é a fórmula? Não tem fórmula. Do quarto grau, qual é a fórmula? Não tem fórmula. As fórmulas vão até o segundo grau. Do terceiro grau em diante, são raízes candidatas, são manobras que você faz de faturação para tentar achar, porque não existe fórmula, tá? Não existe fórmula. É quase uma jogada de sorte para você conseguir fazer isso. A sorte direcionada. Vamos lá. Usando aqui o teorema das raízes racionais, vou pegar os divisores inteiros do termo de menor grau, que serão o meu P. Quais são os valores inteiros que dividem o 24? Eu tenho o quê? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 8, mais ou menos 12 e o mais ou menos 24. Vou escolher mal o exercício, hein? Valor pra caramba aí. Tá? Quais são os divisores inteiros do termo de maior grau? O nosso querido Q ali. Vai ser o quê? Mais ou menos 1. Então, na prática, como aqui é mais ou menos 1, é 1, né? Meus possíveis valores para a raiz estarão aqui. Tá? Vamos já começar a ver qual que pode ser, qual que pode não ser. Se eu usar o termo 1, o valor 1 aqui, vou somar os coeficientes. Ó. Se a soma der 0, 1 é raiz. 1 mais menos 9 dá menos 8. Menos 8 mais 26 dá mais 18. 18 menos 24 não dá 0. Então não é, 1 não é a raiz. E o 2, o 3? Não sei, vamos testar aqui. Vamos fazer aqui o P de 2 para saber se vai ser raiz. Porque quando eu fizer essas razões aqui,
vai ficar tudo, os valores estão aqui em cima. Então não preciso fazer o P sobre Q, porque já ficou com 1 aqui. Vamos testar esse 2. Vai ficar lá o quê? Ó, 2 ao cubo, menos 9 vezes 2 ao quadrado, mais 26 vezes 2, menos 24. Se isso aqui der 0, 2 é raiz. Aí vamos fazer uma outra manobra para saber. Então meu P de 2 vai ficar o quê? 2 ao cubo é 8. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 9, 36. Mais 26 vezes 2 dá 52, menos 24. Bom, vamos ver. Aqui vai ficar menos 24, menos 36 dá menos 60. Menos 60 e 8 mais 52 dá mais 60. Opa, deu 0. Então 2 é raiz. Então descobri uma das raízes desse polinômio. O que eu vou fazer com essa raiz que eu descobri 2? Tacada de sorte, tá? Que eu peguei ali para jogar. O que eu vou fazer? Vou jogar no Brillouin. Por quê? Eu pego, jogo no Brillouin e eu consigo baixar o grau desse polinômio de grau 3 para grau 2. Aí acho uma equação de segundo grau aqui no quociente e faço Bhaskara. Aí resolvo o meu polinômio. Então, ó, botei aqui a raiz que eu achei. Esse polinômio está completo. x3, x2, x1, x0. Está completinho. Então aqui eu vou botar 1, o menos 9, o 26 e o menos 24. Para eu confirmar que 2 é raiz, embaixo do 24 tem que ficar o 0. Né? Vamos fazer aqui o algoritmo, né? O dispositivo. Vou descer aqui esse 1, vou multiplicar e somar com o próximo. 2 vezes 1, 2. 2 mais menos 9, menos 7. 2 vezes menos 7, menos 14. Menos 14 mais 26 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Mais 24 deu 0. Opa, beleza. Então realmente 2 é raiz. E os valores que eu achei aqui embaixo são o coeficiente da minha divisão, né, desse polinômio pelo monômio x menos 2. Isso aqui são os coeficientes de um polinômio com grau uma unidade menor que meu original. Se meu original aqui é do terceiro grau, isso aqui vai ser do segundo grau. Então aqui eu tenho o quê? X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Fazer aqui Bhaskara, ó. 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes A vezes C, que é 12. Então meu delta vai ficar o quê? 49 menos 48, isso vai dar 1. x1 e x2 é o menos B, menos 7 dá 7, mais ou menos 1, que é a raiz de 1, sobre 2A, sobre 2. Então 7 mais 1, 8 por 2, 4. 7 menos 1, 6 por 2, 3. Então, as raízes desse polinômio, a solução desse polinômio vai ser o quê? A raiz que eu achei lá em cima, 2, a raiz 3 e a raiz 4. Viu só? Beleza, pessoal? Se você gostou dessa aula, espero que você tenha gostado de verdade. Não esqueça, se inscreva no canal, marque o seu joinha, isso me ajuda demais, tá? Para você só custa um clique no botão. Então, marque o seu joinha aí, se inscreva no meu canal para ajudar a divulgá-lo, me ajuda demais isso. Faça o seu comentário, se você não gostou, bota a sua dúvida aí, fala que você não gostou, o que você não gostou, que eu tento melhorar, faço um vídeo, mando para você. Tá legal, pessoal? Como eu já falei aqui em vídeos anteriores, meu intuito aqui é só ajudá-los. Então, eu quero realmente ajudá-los a aprender para poder passar nos concursos que vocês querem fazer. Tá legal, pessoal? Então se inscrevam no canal, marquem um joinha, façam seus comentários aí, tá? Um beijo no coração de todos. Os